A infecção associada aos cuidados de saúde é uma infecção adquirida pelos doentes em consequência dos cuidados e procedimentos de saúde prestados e que pode também afetar os profissionais de saúde durante o exercício da sua atividade. Segundo os cálculos feitos utilizando os dados da Pordata de 2008, calcula-se que os custos globais associados às infecções associadas aos cuidados de saúde, num ano em Portugal, estariam à volta dos 240 milhões de euros. Sendo que do número total de infecções, prevê-se ou calcula-se que 10% seriam preveníveis através da adequada implementação de comissões de controle de infecção. Portanto, estamos a falar em ganhos de 24 milhões de euros anuais. Se considerarmos que os cálculos feitos para a implementação de um posto de trabalho numa comissão de controle de infecção ronda os 35 mil euros, se dividíssemos os 24 milhões associados a uma adequada prevenção pelos 35 mil euros, quer dizer que estaríamos capazes de criar 685 postos de trabalho em comissões de controle de infecção e, portanto, não seria um desperdício, não seria um gasto, seria um ganho. Desde 2007 começou a ser obrigatório em todas as unidades prestadoras de cuidados de saúde públicas e privadas a constituição e implementação de grupos locais de controle de infecção e de resistência aos antimicrobianos. Estes grupos têm como objetivo o cumprimento das vertentes essenciais do Plano Nacional de Prevenção e Controle das Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos. Este programa, denominado por PEPSIR e da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, tem por missão melhorar a qualidade dos cuidados prestados nas unidades de saúde, através de uma abordagem integrada e multidisciplinar para a vigilância, a prevenção e o controlo das infecções associadas aos cuidados de saúde. É também uma das responsabilidades deste programa a formação. A formação ou informação é dirigida não só para os profissionais de saúde, que são o principal alvo, mas também para a população. A Direção-Geral de Saúde tem essa preocupação de emanar também informações específicas nesta área sobre os antibióticos e sobre a infecção dirigida para a comunidade. Outra área onde incidem é a consultadoria aos profissionais, às unidades de saúde e ao público. Colaborar diretamente com as unidades na implementação dos seus programas de controle de infecção e de resistência aos antimicrobianos, mas muito especificamente ou mais intimamente ligadas às ARS, porque depois as ARS e secretarias regionais são os nossos interlocutores, digamos, entre a Direção-Geral de Saúde e as unidades locais. A Comissão de Controlo de Infecção tem um papel de programar, implementar e avaliar no terreno, portanto, o programa de controlo de infecção, okay? Na instituição. E depois, quem faz controlo de infecção na instituição são todos os profissionais de saúde, independentemente do grupo de sua pertença, mas são todos aqueles que prescrevem, que tratam pessoas, que tratam utentes na instituição. O controlo de infecção, feito pelos grupos locais que estão nas unidades de saúde, é feito essencialmente em 4 vertentes de intervenção. Uma delas é a vigilância epidemiológica, de processo, de estrutura e de resultados. Nesta vertente existem vários programas. A enfermeira Marta Domingos, do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio do Hospital de Portimão, explica de que modo esta vigilância se processa. No nosso caso, fazemos a vigilância das infecções nosocomiais da corrente sanguínea. Existe também um programa de vigilância que tem a ver com a área cirúrgica, que é o Hélix da cirurgia, e também a vigilância que é feita nas unidades de cuidados intensivos com o Hélix de UCI. E para além disto, fazemos também um registro destes micro-organismos todos multiresistentes, para que a gente consiga ver a evolução do que vai acontecendo durante o dia, durante as semanas, durante os meses, e se existir alguma situação que foge daquilo que é o padrão normal, a gente conseguir intervir. O enfermeiro, que faz parte do grupo local, tem um papel muito importante no que são as respostas que tem que dar no dia-a-dia aos diferentes grupos profissionais
em situações específicas. Para além disso, a formação, que é uma preocupação constante da Comissão de Controlo de Infecção, não só a formação formal, mas muita da formação informal que fazemos no dia-a-dia com os nossos colegas e depois todas as auditorias que precisamos e fazemos às práticas e às normas que são implementadas, depois com as respectivas sugestões de medidas corretivas para serem implementadas e posteriormente novamente reavaliadas nos diferentes serviços. Outra vertente passa pela implementação, elaboração e divulgação de um conjunto de normas e recomendações de boas práticas para a prevenção e controlo de infecção, como estratégia para minimizar as taxas de infecção associadas aos cuidados de saúde. Em 2008, Portugal aderiu ao desafio lançado pela Organização Mundial de Saúde, denominado por Clean Care e Safer Care. O objetivo deste desafio é fomentar a higiene das mãos nas unidades de saúde. Esta estratégia conta com 5 componentes básicos. Preparação da unidade com solução antisséptica de base alcoólica, preparação da unidade com estruturas também para a lavagem das mãos, portanto, sabão, papel, e com formação e treino dos profissionais de saúde. E depois tem uma coisa ótima que em relação a outras não se verificou, que é a capacidade de avaliar, de transformar aquilo que os profissionais fazem em números, ou seja, avaliação e feedback aos profissionais de saúde da sua taxa de cumprimento. Existem 5 momentos para a higienização das mãos: antes de tocar no doente, antes de procedimentos limpos ou assépticos, depois de risco de exposição a fluidos orgânicos, depois de tocar no doente e depois do ambiente envolvente ao doente. Para conseguirmos cumprir os 5 momentos de higiene das mãos, temos que ter maneira de higienizar as mãos nesse local. Não conseguimos mover os lavatórios e então a solução alcoólica, além de ser mais eficaz, permite que esteja em todos os locais de prestação de cuidados. Até ao final de 2013, esta estratégia foi adotada por 73 hospitais públicos e privados, 20 unidades de cuidados continuados e já algumas unidades inseridas nos cuidados de saúde primários. Todos os anos é feita uma avaliação e o relatório é publicado na página da Direção-Geral da Saúde. Os resultados desta campanha nacional de higiene das mãos têm sido comprovados. Há hospitais do país onde têm vigilância epidemiológica contínua das infecções, de determinado tipo de infecções, que com a implementação desta estratégia conseguiram provar que há diminuição portanto, dessas infecções e diminuição também dos micro-organismos multiresistentes. Através do controle da infecção, a nível hospitalar, poderão obter-se ganhos e prevenir custos. Uma infecção nosocomial é uma infecção que é adquirida em contexto do hospital, dos cuidados de saúde, que o doente não tinha quando veio para o hospital e que é adquirida em contexto hospitalar. Essa é uma infecção que, à partida, deverá ser, quanto mais não seja eticamente, evitada. E aquilo que nós pudermos fazer para evitar esse tipo de infecções, penso que estamos a diminuir o sofrimento das pessoas, estamos a diminuir a estadia no hospital, porque estamos a evitar um prolongamento desnecessário desses internamentos hospitalares, estamos a diminuir também custos em termos de antibioterapia, tratamentos que seriam desnecessários, e acima de tudo melhorar o impacto que a hospitalização poderá ter em termos de qualidade de vida, de mortalidade. O Serviço Central de Esterilização do Hospital Polido Valente, que tem como objetivo fornecer dispositivos médicos seguros tanto para o utilizador como para o doente, está permanentemente em articulação com o Grupo Local de Controlo de Infecção e Resistência aos Antimicrobianos. Nós sabemos que a infecção associada aos cuidados de saúde, ela pode ser transmitida, de facto, pelos dispositivos médicos, portanto, estes podem transmitir os agentes, os micróbios patogénicos, não é? E, portanto, a descontaminação destes dispositivos médicos é muito importante e ela passa por várias fases. Muitas das vezes os serviços não têm conhecimento de como é que este processo se efetua.
normalmente contactam a Comissão de Controlo de Infecção, que depois solicita o nosso apoio. E, portanto, através da observação do dispositivo médico, das informações que temos por parte do fabricante e das normas existentes, quer a nível europeu, quer a nível nacional, nós analisamos todos esses documentos que temos em mão, implementamos depois o procedimento correto no tratamento desse dispositivo médico. Se a central de esterilização não funcionar corretamente, nós não conseguimos controlar de maneira nenhuma a infecção. Apesar de nem todo o controle de infecção estar associado aos dispositivos médicos, mas há aqui uma grande fatia que poderá estar e que, não funcionando, coloca graves problemas em termos de controle de infecção. É uma preocupação constante desta Comissão estarem asseguradas todas as precauções básicas, como a higienização das mãos ou a formação e informação dos profissionais para o cumprimento dessas precauções. Eu penso que tem um impacto e uma importância muito grande no serviço de esterilização centralizado, não só a nível da higiene das mãos, que é uma questão muito importante, a higiene das mãos no tratamento ou na manipulação dos dispositivos médicos, mas também outro aspecto das precauções básicas e que tem a ver com o equipamento de proteção individual, que as pessoas na central de esterilização, esta equipa tem que utilizar, e principalmente na área da lavagem, para se proteger a si própria, e isto tem a ver com o controle de infecção. No Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, de forma a facilitar o trabalho do enfermeiro no controle de infecção, foi desenvolvida em parceria com a Comissão de Controle de Infecção, a Unidade Local Saúde do Alto Minho e a First Solution, uma aplicação informática, a EPIC. O enfermeiro António Amorim explica como funciona esta aplicação. Quando um utente vem ao hospital, deixa nos vários sistemas informáticos do hospital uma quantidade de informação distribuída, certo? Por exemplo, vem à urgência e é observado na urgência, ficam registros dessa observação no software que está na urgência. Depois vai fazer umas análises, capaz de ficar internado ou não, e há registros que ficam inerentes ao utente dentro do próprio serviço, etc. Isto é, nós achamos que era importante que registros médicos, registros de enfermagem, registros de exames complementares de diagnóstico, registro, por exemplo, de exames laboratoriais, eram importantes para o controle de infecção. Então criámos um software que fosse buscar o que era interessante a cada um destes sistemas e reunisse num instrumento que nos permitisse, de certa forma, monitorizar o melhor possível, de uma forma automatizada e, sobretudo, paper-free, das práticas de controle de infecção. Esta aplicação baseia-se essencialmente no trabalho do enfermeiro de controle de infecção nas práticas do seu dia-a-dia e utiliza os protocolos definidos pelo Programa Nacional. São várias as vantagens desta aplicação. Além de nos permitir um trabalho muito mais organizado, permite-nos interagir rapidamente com alguns serviços, nomeadamente com o laboratório de bacteriologia, em tempo real. Conseguimos enviar alertas para os serviços em tempo real, por exemplo, da presença de micro-organismos multiresistentes, isolados em qualquer espécimen de um doente. Com isso nós conseguimos informar o mais rapidamente possível os profissionais daquele serviço para serem tomadas medidas preventivas no sentido de evitar que haja infecção cruzada a partir desse doente. Por outro lado, está de tal forma organizado que nos permite obter resultados de estudos de incidência ou de prevalência com menos erros, com melhores dados e, sobretudo, ainda ajuda o software a fazer validade interna da própria recolha de dados. A Associação Nacional de Controlo de Infecção surgiu em 2007, após um curso de pós-graduação em Controlo de Infecção na Universidade Católica. Esta associação tem como objetivo fazer reuniões, congressos, ou, portanto, dar oportunidade a que todos os grupos profissionais partilhassem as suas experiências na área de controle de infecção. Uma vez que era uma área nova, havia poucas formas de divulgar o nosso trabalho, de partilharmos até experiências,
E veio daí um bocadinho esta nossa necessidade. Com isto, a Associação pretende contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos doentes nas diversas instituições de saúde, disponibilizando informação e apoio técnico aos profissionais para a prevenção das infecções relacionadas com a prestação de cuidados. Sentindo-se a necessidade de regulamentar as competências dos enfermeiros na área do controle de infecção, surgiu o Grupo de Trabalho sobre o Controle de Infecção da Ordem dos Enfermeiros, em parceria com a Associação Nacional de Controle de Infecção. O objetivo do Grupo de Trabalho do Controle de Infecção é definir o perfil de competências dos enfermeiros que exercem nesse contexto, porque deparámos-nos com o facto do exercício profissional no âmbito do controle de infecção estar consagrado em alguns diplomas legais, mas faltar, digamos, a respectiva regulamentação em termos de competências. Acreditamos que com essa regulamentação podemos também conferir uma maior estabilidade e um melhor desenvolvimento profissional aos enfermeiros que exercem concretamente nesse âmbito. Mas quais são as competências necessárias para trabalhar nesta área? Os enfermeiros que trabalham nesta área precisam ter um perfil, de certa forma, chamemos-lhe banda larga. Porquê? Porque além da componente técnica propriamente dita, dos agentes microbianos, antimicrobianos, das boas práticas associadas à prevenção das infecções e uma outra série de técnicas próprias, estes enfermeiros também têm que ter uma forte componente pedagógica, porque muito o trabalho deles é de formar as equipas das unidades de saúde no sentido da prevenção da infecção associada aos cuidados de saúde. Também têm que ter uma forte componente na área da gestão, porque eles precisam de desenhar processos de gestão e de governação clínica específicos e direcionados para este âmbito, e também necessitam de ter uma forte componente de investigação, porque muito do trabalho que fazem também é direcionado para a área epidemiológica e aí precisam de determinar técnicas e procedimentos próprios da investigação nessa área. A nível nacional existem já alguns resultados relativamente às taxas de infecção. No inquérito de prevalência, aparentemente, nós não baixamos as infecções. Infelizmente, há uma ligeira subida da taxa de infecção, ou seja, digamos que aquele valor que vocês conhecem, que nós dizemos que 8 a 9 doentes ou 8 a 10 doentes em cada 100 adquirem infecção, isto é verdadeiro pelo inquérito de prevalência, tem-se mantido mais ou menos e tem subido ligeiramente. No que respeita àqueles dados que para mim considero mais fiáveis, que são os dados dos programas de incidência de infecção, é interessante que nas infecções, por exemplo, em neonatologia, houve uma baixa muito importante, houve uma descida da taxa de infecção nos neonatos. Houve, sobretudo nas pneumonias e nas sepses. Houve também uma baixa significativa das sepses e das pneumonias nos cuidados intensivos de adultos, portanto, pela monitorização do Helix-OC. No programa da vigilância das infecções de corrente sanguínea, temos também uma descida que não é, infelizmente, muito acentuada, mas é significativa, das infecções associadas ao catéter, à colocação e manutenção do catéter intravascular central e, portanto, esses são, digamos, indicadores muito bons. As infecções associadas aos cuidados de saúde conduzem ao aumento do uso de antibióticos, ao aumento da morbilidade e mortalidade, das admissões ou readmissões hospitalares e, consequentemente, ao aumento dos custos dos cuidados. Para além das consequências clínicas destes eventos, eles acarretam custos sociais e financeiros consideráveis. Por isso, o controle das infecções associadas aos cuidados de saúde deverão ser uma prioridade estratégica a nível nacional e internacional.